Acho que podemos iniciar. Podemos. Eu não consigo ver todos, tá? Mas boa noite a todos. Eu tenho certeza que tem amigos muito queridos aqui. Fico muito feliz com a presença. Conforme as pessoas vão entrando, aparece rapidamente o nome. Hoje é um dia muito, muito especial, porque é o nosso quarto webinar do FRK Explica, e o tema é um tema também muito especial. E nós temos nessa lista de coisas especiais um convidado também muito especial. Nós vamos falar dele. Hoje nós temos a presença, eu vou dizer acadêmico, ele também é desembargador do Tribunal de Justiça, mas ele prefere ser reconhecido como pensador, como filósofo, o que ele é, né? E então nós preparamos temas muito interessantes. Nós vamos tomar o cuidado de usar uma linguagem leiga. Quem é da área fala assim, evitar o juridiquês. Se eu ou o Alfredo cometemos algum deslize, vocês chamam a atenção da gente aí pelo chat. Vamos contar, como sempre, também com o suporte técnico da Oliveira Campos Consultoria, aqui representada pelo Sebastião, pelo Leandro e pela Carol, que prepararam esse design bonito, né? Porque Alfredo e eu entendemos da filosofia do direito, mas o design é com a Oliveira Campos. E sejam muito bem-vindos. Em respeito ao horário que nós agendamos, eu vou dar início, então, recados sobre a dinâmica do evento. Vou passar aqui esse slide. Falando brevemente de mim, só para vocês terem ideia, né, do interlocutor, eu sou formado em Direito pela USP, também fiz administração de empresas. Não contem para ninguém, mas dizem que advogados não são bons em cálculos, né? Mas eu adoro números, adoro matemática, mas eu procuro esconder essa informação, porque às vezes a gente pega o nosso interlocutor, né, de calças curtas, ele acha que você não entende de número, então esse é um segredo. Fiz mestrado e doutorado também em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, mas talvez o mais importante de tudo é a minha capacitação como mediador, do que eu tenho muito orgulho e eu considero que é aquilo que faz toda a diferença na minha atuação profissional. Para quem não sabe, o mediador é aquele que se habilitou, ganhou aptidão técnica para facilitar o diálogo entre partes em conflito, ajudando essas partes a construírem uma solução para o conflito. Livros publicados, tenho um livro sobre a personalidade do juiz, que é fruto do meu trabalho de mestrado, Crítica da Ética na Advocacia, que foi a minha catarse em relação à minha profissão como advogado, fruto do meu trabalho de doutorado, e Contos e Encantos da Mediação é um trabalho, uma obra coletiva, fruto do esforço de 24 mediadores, muitos deles vinculados ao Tribunal de Justiça de São Paulo, e nós vamos falar um pouco disso também no final. Sobre o FRK, nós somos 3 sócios, eu, Roberto e Luiz, cada um formado numa faculdade, o que traz uma riqueza enorme na nossa interação, porque cada um vem com uma perspectiva diferente, uma visão diferente de mundo e do direito, e diferentemente do que acontece em muitos grupos em que as diferenças geram conflitos, nós temos aí a felicidade de transformar as nossas diferenças numa riqueza. O escritório, ele pode ser compartimentalizado em 4 linhas de atuação. Para você e sua família, questões mais voltadas para a pessoa física, direito de família, sucessões é herança, testamento, questões mais ligadas à pessoa física. Para a sua empresa, questões empresariais, né, direito tributário, questões envolvendo indenização, empresas que se envolvem com problemas contratuais. Para o seu escritório de advocacia,
diz respeito à nossa expertise em advocacia de tribunal. Como vocês sabem, quando as partes entram com processo judicial, esse processo não se resolve, infelizmente, ou felizmente, né, com uma sentença de primeira instância. Normalmente, os processos eles acabam indo para uma segunda instância. E quando isso acontece, na segunda instância, existe uma dinâmica própria, regras próprias, e nosso escritório tem expertise nisso e presta serviço para outros escritórios quando os processos chegam nessa fase. E, por fim, atuamos também fortemente na mediação, que eu diria que seria, se vocês imaginarem um bolo, eu diria que a mediação é como se fosse aquele creme que você passa em torno do bolo e dá uma coloração e uma aparência própria. Então, eu posso dizer que a mediação ela dá uma aparência específica para a nossa forma de atuar como advogados. Falando um pouco do nosso convidado especial, o Alfredo, presidente da Academia Paulista de Direito. Se vocês nunca ouviram falar, depois vocês vão receber esses slides, eu sugiro que visitem, né? Deem um Google e visitem o site da Academia, tem material riquíssimo. Lá ele é titular da cadeira Santiago Dantas, desembargador do Tribunal de Justiça, doutor em Filosofia, né? Vejam, diferente de mim que sou doutor em Filosofia do Direito, o Alfredo é doutor em Filosofia, né? Tem um estudo próprio na área. Mestre em Filosofia do Direito, diversos livros publicados, eu tomei iniciativa, fiquei com muita dificuldade em escolher o que é que eu ia pôr nesse slide, né? Então, esses são dois títulos, mas se vocês buscarem, vocês vão ver muitos outros. Então, nós estamos muito bem acompanhados na noite de hoje. Agradeço pela presença e eu prometo que vocês não se arrependerão de estarem conosco hoje. Vou passar a palavra para o Sebastião para dar alguns recados de caráter técnico. Boa noite a todos, muito prazer estar novamente com vocês nesse quarto webinar do FRK Advogados. Esse é um projeto muito bacana de tentar traduzir o direito para as coisas mais simples e mais cotidianas de todas as pessoas e tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Nós devemos estar juntos aí 1h e 15 de duração, até pelo conteúdo todo que a gente tem. Aproveitem muito o chat aí privado, quando vocês quiserem colocar algumas perguntas. Ao final, nós vamos então selecionar aquelas que são mais representativas, que aparecem com mais frequência, até porque normalmente a gente tem muitas perguntas, mas nós selecionaremos aí essas perguntas e o Antoine e o Atier responderão aquelas que repetirem com mais frequência. Essa apresentação nós vamos mandar depois por e-mail para vocês. Fiquem sempre atentos às redes sociais do FRK Advogados, os contatos estão no final da apresentação, porque sempre tem muita coisa boa, muita coisa. Segue contigo, Antoine. Obrigado, Sebastião. Vamos seguir. Não sei se todos sabiam, dia 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso, e outubro também é o mês em que o Estatuto do Idoso, sobre o qual nós vamos falar, completa 17 anos. Falando um pouquinho do nosso ordenamento jurídico, olha eu com o juridiquês, né? Falando um pouquinho das leis que compõem a teia, né, de leis. O Brasil não é único, mas enfim, é senso comum que nós temos muitas leis, né? E talvez o nosso problema não seja com relação a existirem leis para tratarem das questões, e sim as leis serem cumpridas, tanto que a gente cria aquela expressão, né, tem lei que pega, lei que não pega. Mas é muito importante, mesmo que nós possamos, como cidadãos, ter um olhar crítico em relação à falta de aplicação das regras legais, é muito importante, até como cidadãos, para nós podermos cobrar dos políticos, cobrarmos uns dos outros, né, entre particulares mesmo. É muito importante nós sabermos da existência das normas. Quando se fala em idoso, existe na Constituição uma norma que fala da proteção ao idoso. E é muito interessante nós percebermos que quando a Constituição fala
do apoio, do amparo ao idoso, ela cita 3 tipos de pessoas, né? Ela fala da família, e é interessante que a família vem em primeiro lugar, depois fala da sociedade e, por fim, fala do Estado. Então, acho que essa ordem não é uma ordem ocasional, não é aleatória, e nós vamos ver isso, o quanto é importante, em primeiro plano, realmente a família. Depois, além da Constituição, nós temos a Lei 8.842, que é de 94, vejam, é uma lei antiga, é uma lei curta, mas ela trouxe para o nosso sistema de leis a ideia da política nacional do idoso. Ah, mas a lei fala, existem outras leis que falam do idoso, será que as leis são importantes? As leis são vitais, porque se nós não temos uma lei que trate do assunto, no campo jurídico, para você enxergar uma determinada situação, por exemplo, do idoso. O que seria um idoso? Né? Se alguém quisesse se valer do argumento de que o idoso merece proteção, se nós não temos uma legislação tratando disso, inclusive no início dizendo o que é o idoso, que nós sabemos o idoso, do ponto de vista legal, é aquele que alcança, o cidadão que alcança 60 anos de idade, se nós temos isso, o judiciário não consegue nem começar a olhar para essa pessoa. Vocês querem ver um exemplo? Houve um tempo, e eu sou de uma época, em que ninguém falava em bullying, né? Então, quem tem mais de... quem tem abaixo de quem vive há mais de 30 anos, sabe que, quando era criança, não se falava em bullying, né? E o bullying sempre existiu, mas as pessoas passaram a ter consciência de que existe uma prática social nociva chamada bullying, depois que se deu nome a ela. Outro exemplo é a alienação parental, né? E, por fim, o idoso como um grupo que merece um olhar especial por parte da sociedade e do Estado, né, com direitos próprios. Então, mesmo que nós possamos, e faremos isso, possamos fazer críticas a regras que não são aplicadas ou em relação às quais nós temos uma dificuldade de conseguir uma aplicação plena, é fundamental nós termos esses direitos regulados. Depois da Lei 8.842, que é de 94, veio a grande lei tratando do tema, que é o Estatuto do Idoso, que foi publicado em outubro de 2003. Quando nós falamos em idosos, é comum no nosso sistema lembrarmos que os idosos são tidos como pessoas vulneráveis. Nesse sentido, eles fazem companhia a um outro grupo. Existem outros, mas eu vou citar um, que é o grupo das crianças, né? Por isso que existe também um estatuto cuidando dos direitos dos menores, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas é muito comum, eu já cansei de ouvir isso, e é muito comum as pessoas dizerem, tenha paciência, né, em relação a um idoso. Parece que o idoso volta a ser como uma criança, né? Parece criança. Eu quero crer que há idosos aqui participando, eu mesmo sou quase um idoso, não há nada mais inadequado, quem é idoso sabe, não há nada mais inadequado do que comparar idosos a crianças, né? Mesmo que o nosso sistema considere os idosos como vulneráveis, isso não significa que os considera como crianças. Como nós devemos olhar para os idosos? Em primeiro lugar, nada a ver com criança. Isso não significa que eles não possam ser tidos como vulneráveis. Existe sim uma condição de vulnerabilidade, mas o idoso é, por definição, alguém que já viveu no mínimo 60 anos, né? Eu sei que as pessoas aproveitam de maneira diferente o tempo que elas têm aqui, tempo de vida. Algumas pessoas aproveitam mais, outras menos. Mas eu não tenho dúvida de que certos conteúdos, certos amadurecimentos, eles só vêm com o tempo, né? Embora nem todas as pessoas alcancem sabedoria, mas nós sabemos que a sabedoria dos humanos, ela se alcança com o passar dos anos e com os cabelos grisalhos. Então, que delícia nós podermos
ter nos idosos um repositório de conhecimento, de cultura e de experiência. Isso não tem nada a ver com a criança. E isso me permite falar do tempo, né? Qual é o tempo de cada um? Nós também costumamos olhar para a criança e dizer que a criança tem todo um futuro pela frente. E vemos a criança como alguém que se projeta para o futuro. E o idoso, nós olhamos para o idoso como alguém que chegou no fim da linha, né? Então, só resta ele olhar para o passado. Aí eu vou pedir também licença a vocês, mas também eu acho que não há nada mais inadequado do que nós olharmos dessa maneira. Por quê? É claro que a criança tem todo um tempo pela frente, todo um futuro, né? Mas o tempo, tanto da criança quanto do idoso, é o único tempo que existe, que é o tempo presente, né? Então, qual que é o presente da criança? O tempo presente da criança é um tempo de potencialidades a serem desenvolvidas. E qual que é o tempo presente do idoso? O tempo presente do idoso é um tempo de toda uma vida já vivida e muita vida ainda por viver, né? Uma vida de conhecimento, de aprendizado. Então, convido aqueles que já sejam idosos, que estejam aqui conosco, se vocês têm o hábito de olhar para frente, eu os convido a olharem para o presente, né? Vivam o presente e tragam a sua experiência já vivida para o presente, para tornar o presente rico, proveitoso, né? Não vamos encarar a velhice como um final de linha. Não, pelo contrário. Eu vou dizer a vocês, eu não tenho a menor saudade do tempo que passou. Eu costumo dizer para as pessoas que eu conheço, não há tempo melhor do que esse em que eu vivo. Por quê? Porque não existe outro. Eu não posso viver outro tempo, não é? Eu não vou cometer a descortesia com vocês de continuar falando sem dar um espaço para o Alfredo, né? Gostaria muito de convidar o Alfredo para aproveitar, né, esse momento da nossa apresentação e trazer um pouco dos seus comentários para nós. Alfredo, você pode conversar com a gente um pouquinho? Um prazer. Em primeiro lugar, Antoine, eu gostaria de novamente agradecer esse convite muito gentil, né? Que decorre do fato muito importante de nós temos uma querida amiga comum, que é a doutora Denise Manso, né? E é uma pessoa da qual eu gosto muitíssimo, uma pessoa muito querida. E é um prazer, né, estar aqui com você e poder conversar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto de extrema relevância, né? Eu vejo, você anunciou, inclusive, o interesse enorme que gerou esse nosso encontro, que decorre, evidentemente, tanto do seu bom trabalho, que é um trabalho muito bem elaborado, tanto na vida prática como nesses seminários que você está empreendendo, né, que são muito interessantes, didáticos, muito práticos, né? E decorre também do interesse por esse tema, não é? Porque, como você está claramente demonstrando por esse quadro, nós estamos vivendo uma época em que há um amadurecimento, digamos assim, da população, né? Ou, se quiserem usar o termo, envelhecimento da população mundial, né? Há várias evidências disso. Isso está acontecendo no Brasil, com toda certeza, na América do Sul, na América Latina. As Américas, aliás, têm um movimento muito claro, muito semelhante no que diz respeito a esse crescimento da população de mais idade, população mais velha. Isso muda a nossa consciência sobre o mundo, né? Aquilo que a gente sabe sobre o mundo, muda a nossa experiência e traz uma série de questões assim muito importantes e vários desafios. Eu queria aproveitar rapidamente, você vai falar um pouquinho mais sobre outras questões aí jurídicas importantes, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do tempo, né? Eu queria dizer que e salientar que nós vivemos uma época, né? Quem nasceu, digamos, nesses últimos 30 anos, nesses últimos 20 anos,
nasceu num mundo absolutamente globalizado. Nós vivemos a época clara da globalização. O que significa a globalização? A globalização tem muitos significados, mas eu vou salientar dois muito importantes. O primeiro deles é que nós superamos, digamos assim, uma visão tradicional do mundo, né? Que é a visão de dentro para fora, ou seja, uma visão que era muito concentrada no mundo interior, das comunidades, da família, das pequenas vilas, não é? O mundo antigo das comunidades, em que nós convivíamos muito com as famílias, nos visitávamos, enfim, e constituíamos grupos mais fechados. E todo o nosso conhecimento do mundo era oriundo dessa experiência nesses ambientes menores, né? Nesses ambientes mais, digamos assim, íntimos, mais privados. E isso significa que, nessa época anterior, a importância maior era dada à parte do que ao todo. Então, problemas relativos a essa questão que nós estamos falando um pouquinho sobre o direito internacional, as iniciativas da ONU no que diz respeito aos idosos e assim por diante, e você vai falar sobre o direito nacional, a gente vai conversar um pouco sobre a jurisprudência, como é que o judiciário entende esses temas, como é que a gente trabalha com esses temas. Mas a mudança, por que nós estamos discutindo isso, na verdade? Porque numa sociedade que era a sociedade tradicional, em que os grupos viviam mais fechados, essas questões se resolviam no interior dos grupos, né? Havia uma visualização daquilo que era o envelhecimento, a presença dos idosos, a sabedoria dos idosos, como você falou, né? Os cabelos brancos, não é? Que eu nunca vou ter, e a presença dos jovens, quer dizer, aquela sabedoria, né? Como tem um filósofo muito interessante, que é o Walter Benjamin, que fala que essa mudança, na verdade, que eu estou referindo, ela se dá no final da Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas pararam de contar histórias, né? Então as pessoas pararam de prestar atenção, muita atenção, na sabedoria dos idosos. E nós então empreendemos uma sociedade diferente, uma sociedade que é uma sociedade tecnológica, uma sociedade voltada plenamente para fora. Ou seja, nós vemos o mundo, os jovens de hoje veem o mundo de fora para dentro. Eles não se enxergam mais como membros de uma comunidade, mas se enxergam como membros do mundo todo, né? Do mundo absolutamente aberto. E daí porque a lei precisa começar a, digamos assim, rememorar até conceitos que eram extremamente importantes, que são esses que você está falando. Por exemplo, o respeito aos idosos, a permanência dos laços familiares, não é? Durante o desenvolvimento humano. Não é? O que é o desenvolvimento? O próprio termo designa isso. É você deixar o ambiente em que você estava envolvido com os outros e passar, digamos assim, a participar de um ambiente em que não há mais envolvimento, quer dizer, desenvolver, quer dizer, desligar-se daqueles laços iniciais. Então, essas normas todas que nós vamos examinar, elas têm justamente uma referência precípua a essa mudança radical que o mundo sofreu, não é? Agora, a gente vai conversar um pouco mais para frente e vai mostrar que esse movimento que se iniciou lá no final da Segunda Guerra Mundial, com a Organização das Nações Unidas, as declarações de direitos humanos e assim por diante, hoje está sofrendo uma reversão. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, como é que isso influi na mentalidade dos juristas que fazem as leis, na mentalidade dos juristas que aplicam as leis e o trabalho que a gente faz. Tá bom? Perfeito, Alfredo. Perfeito, muito obrigado. Vamos seguir, então, analisando alguns aspectos, algumas questões trazidas pela legislação, e o primeiro tema que nós vamos tratar é sobre plano de saúde. Plano de saúde para idosos. O que diz a lei? Nós vamos ver primeiro o que diz a lei e como é que o Poder Judiciário interpretou e aplicou a lei.
Às vezes as pessoas não entendem, né? O leigo não entende como é que um texto de lei ele pode gerar dúvidas, né? E quem trabalha com o direito sabe que, na verdade, a lei é só um primeiro passo, né? Ela passa a ter vida no momento em que vem o trabalho de interpretação. E nesse momento, vocês já devem ter acompanhado, pelo menos algum julgamento, né? Porque isso, de uns anos para cá, passou a ser televisionado, vem os embates, as discussões dentro de um grupo de julgadores, né? É muito comum. A coisa mais rara é haver consenso. E o ponto de partida é sempre a lei. O Estatuto do Idoso, como nós já falamos, ele surgiu há 17 anos. Né? Então, é um jovem de 17 anos. É tempo suficiente para produzir algumas mudanças ou indicar alguns caminhos. Com relação ao plano de saúde, o que é que diz o Estatuto? Ele veda a discriminação ao idoso em plano de saúde. Por que essa palavra discriminação foi sublinhada? Porque o que é discriminar o idoso num plano de saúde? Talvez quem leu ou pensou a lei numa primeira vez, eu digo alguém no Congresso mesmo, tenha desejado ver nessa palavra discriminação a proibição de se cobrar mais do idoso pelo fato de ele ter se tornado idoso. Né? Nós sabemos que aqueles que têm plano de saúde há algum tempo, os planos estabelecem escalas de reajuste. E justamente quando a pessoa completa, normalmente, né, 59 anos, que é a véspera de se tornar um idoso, aquele reajuste que nos anos anteriores costumava ser de 30, 20, não que seja pouco, né? Eu acho muito, mas de repente, quando você atinge 59, é de 79%, 80% ou mais. Ou seja, não deixa de ser uma forma disfarçada de você convidar aquele cliente a deixar de ser cliente, porque ele se tornou idoso, normalmente ele está saindo do mercado de trabalho, vai passar a viver da sua aposentadoria. Como é que o custo de manter um plano de saúde vai dobrar? Aí vem o Estatuto do Idoso e veda a discriminação. Não suficiente, além do Estatuto do Idoso, nós temos também uma lei específica. E essa lei tem também, por coincidência, um artigo 15, né, igual ao Estatuto do Idoso, o artigo que trata da questão do reajuste do preço do plano, é o artigo 15 também, na Lei dos Planos de Saúde, veda a variação de preço. O que é essa data aí de agosto de 2001? Porque embora a Lei de Planos de Saúde seja de 98, ela foi sofrendo alterações e o texto que hoje está em vigor na Lei de Planos de Saúde, ele é de agosto de 2001. E ele veda a variação do preço para a pessoa idosa. Então, foi uma regra mais específica, só que ela é anterior ao próprio Estatuto do Idoso. Então, nós poderíamos dizer assim, está vedado o reajuste, ou pelo menos dificultado, porque se houver um reajuste num valor alto, eu posso, como idoso, alegar que está havendo discriminação. Vamos ver como é que isso foi processado pelo Poder Judiciário. O que dizem os tribunais? Nós temos no estado de São Paulo uma súmula. Para quem não sabe, súmula é aquilo que representa a reunião de precedentes. Então, o tribunal começa a julgar de uma forma relativamente uniforme, e os desembargadores se reúnem e decidem sumular aquele tema. Uma vez sumulado, ele passa a servir como referência. Por quê? Toda a estrutura do judiciário, abaixo do Tribunal de Justiça, os juízes de primeira instância, vão entender que, se eles decidirem de forma contrária ao que diz a súmula do Tribunal de Justiça, a parte que se sentir prejudicada, ela ingressa com recurso para o tribunal
e vai ter o seu pedido acolhido pelo tribunal. Ou seja, a sentença que julga contra a súmula, ela acaba sofrendo uma reforma. A súmula do Tribunal de Justiça, ela declarou de uma forma muito clara que era descabido o reajuste do preço dos planos de saúde para os idosos. Só que o Tribunal de Justiça de São Paulo é do estado de São Paulo. Existem tribunais em cada estado. E nada impede que os tribunais de outros estados se posicionem de maneira diferente. Nós sabemos que o sistema é construído como uma pirâmide, né? Tanto do ponto de vista legislativo, nós sabemos que a primeira lei que se impõe a todas as outras é a Constituição, e abaixo delas, da Constituição, vem as outras leis, e nenhuma lei pode ferir a Constituição, senão ela é expulsa do sistema como inconstitucional. Da mesma forma, as decisões judiciais, elas podem ser vistas numa forma piramidal, né? Temos os juízes de primeira instância, eles vão decidindo de forma, esse decide de um jeito, esse de outro, a parte vai para o Tribunal de Justiça, o tribunal começa a dar um entendimento mais uniforme dentro daquele estado da federação, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, só que nós temos ainda mais um nível da pirâmide, que fica em Brasília, que é o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. O Superior Tribunal de Justiça decide questões ligadas à lei federal, e o Supremo, Constituição Federal. Falando de uma forma simples. No Superior Tribunal de Justiça, onde os julgamentos produzidos pelos vários estados da federação chegam, firmou em dezembro de 2016, com relação a esse tema, plano de saúde, uma tese. O que significa afirmar uma tese? Significa que depois de uma série de decisões dadas pelo Superior Tribunal de Justiça, às vezes de um jeito, às vezes de outro, elas não são necessariamente uniformes, o tribunal percebe que precisa uniformizar aquele tema, né? Nós, como tribunal, eu, Superior Tribunal de Justiça, não posso ficar decidindo de um jeito e de outro, de uma forma contraditória. Isso não é bom para o sistema jurídico, que tem como um dos pilares o princípio, todos devem ter ouvido falar, da segurança jurídica. Decisões contraditórias geram insegurança. E insegurança é algo que os profissionais do direito não gostam muito. Precisamos ter segurança, previsibilidade. O sistema é construído contando com isso. É por isso que as leis são feitas, porque eu olho a lei e posso prever como é que aquilo vai ser processado pelo sistema. O que fez o Superior Tribunal de Justiça? Firmou uma tese, nós vamos equiparar a tese à súmula, né? Que significa o quê? As questões envolvendo planos de saúde, quando chegarem ao Superior Tribunal de Justiça, elas vão ser decididas da forma como a tese prevê. Só que, qual é a surpresa? Vejam, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio de súmula, havia dito que o reajuste era descabido. Vem o Superior Tribunal de Justiça e diz assim, não pode haver aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que discriminem o idoso. Eu fiz questão de pensar essas palavras da própria tese, não são palavras minhas. Por quê? Eu não sei se vocês percebem, se todos percebem, mas há um alto grau de subjetividade nessa tese do Superior Tribunal de Justiça. Uma época anterior a essa tese, em que nós, como profissionais do direito, como advogados, poderíamos orientar os clientes idosos, caso eles tivessem sofrido reajuste em seus planos de saúde em decorrência do avançar da idade, nós orientávamos com alguma segurança. Olha, vamos discutir isso judicialmente, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo tem um posicionamento muito claro a respeito, e também o STJ, né? Só que começaram a surgir decisões contraditórias no STJ, e eles resolveram uniformizar isso por meio dessa tese,
que diz e não diz. Vamos ver como é que a questão parou no STF. Aí depois disso, abro o microfone para o nosso querido Alfredo. O que é que houve no STF? Alguém ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade daquele artigo de lei que vedava o reajuste. Por quê? Porque havia já milhares de contratos prevendo o reajuste. Então, se o contrato foi firmado por pessoas que têm autonomia, que têm discernimento, e elas concordaram, aceitaram aquelas cláusulas, tanto a empresa de plano de saúde quanto aquele que está recebendo aquele serviço, como é que uma lei feita posteriormente ao contrato pode interferir no contrato? Porque o judiciário vinha entendendo que sim, mesmo a lei sendo posterior aos contratos, ela se aplicava. Então alguém alegou que isso feriria alguns princípios da Constituição. Vejam vocês, este julgamento está pendente desde setembro de 2010. Ele não foi concluído. Aí eu pergunto a vocês, qual é o grau de segurança que nós podemos ter, sabendo que existe uma questão sobre esse tema no Supremo Tribunal Federal pendente há 10 anos. E nós não sabemos como o Supremo vai decidir. Mas, como eu sou uma pessoa otimista e não gosto de ser o porta-voz da desesperança, embora esteja pendente de julgamento, de solução, eu posso dizer a vocês que já houve 6 votos. Muitos de vocês sabem que o Supremo é composto por 11 ministros. Então, 6 votos já é a maioria. Dos 6 votos, 5 votos são no mesmo sentido. Qual sentido? No sentido de que não pode mesmo haver uma discriminação, de novo a nossa palavrinha um pouco subjetiva, discriminação do idoso nos contratos, e que esse entendimento se aplica, sim, aos contratos já existentes. Então, temos que aguardar qual vai ser a posição do Supremo em relação a esse assunto. Hoje, se alguém perguntasse, mas e hoje? Se eu, como idoso, sofri um reajuste que eu considero abusivo, qual seria a resposta do Poder Judiciário para mim? Aí, lamento informar que, na verdade, nós só vamos descobrir isso levando a questão para o Judiciário, porque não é o advogado que vai dar a última palavra sobre se é desarrazoado ou aleatório o reajuste que você, João, Maria ou José, sofreram no seu contrato. Para não me estender mais sobre esse tema, que nós temos outros, eu gostaria de ouvir o que o nosso querido Atier tem a comentar sobre esse assunto. Antoine, eu costumo dizer o seguinte, que o direito é como a matemática. Eu também gosto muito da matemática. E, portanto, o direito é feito para resolver problemas. A diferença da matemática, a resposta que se dá aos problemas, ela interessa as pessoas, que as pessoas esperam respostas diferentes. Na matemática, não. Você diz, a resposta é 10, a resposta é 15, e está tudo resolvido, porque é aquela resposta que a matemática dá. Mas no direito, não. Se você disser 10, interessa a um grupo de pessoas, se disser 15, interessa a outros. E esse interesse tem a ver com o contexto da situação. E o contexto é muito, muito importante nessa questão dos idosos. Primeiro, porque se você percorrer, todo mundo pode ler o Estatuto do Idoso, é importante que todo mundo leia, é importante que as pessoas se acostumem a ler as leis, porque a lei não é um monopólio nosso, dos profissionais do direito, a lei é de todos. Então, todo mundo tem que ler a lei, tem que se interessar e
questionar o que está ali escrito, tentar interpretar e assim por diante, e ir perguntando para os bons profissionais como esclarecer essas dúvidas. Isso é muito importante. E esse interesse tem a ver com o contexto, né? Como eu estava dizendo. E o contexto da lei do idoso é um contexto muito preocupante, porque se as pessoas forem ler o texto da lei, vão encontrar ali a evidência de que existe muita, muita, muita violência na sociedade brasileira e que essa violência se exerce, sobretudo, sobre esses grupos vulneráveis, né? Então, portanto, a proteção que a gente dá a esses grupos que nós chamamos de vulneráveis não é um privilégio que a gente dá a essas pessoas, mas é simplesmente, eu costumo ser um mecanismo para que elas possam exercitar o direito, o exercício do direito, para que elas possam ter os direitos de fato, concretamente, não é? É um mecanismo para isso acontecer. Para outras pessoas que não são vulneráveis, esse mecanismo, em geral, não é necessário, porque elas podem se defender melhor do que essas que são vulneráveis. Então, o idoso, a gente tem que lembrar isso. Nós vivemos num país em que há situações graves de desigualdade. O idoso dificilmente tem condições, efetivamente, de sozinho ir contestar esses aumentos que são estabelecidos nos planos de saúde, tendo em vista a necessidade dos planos de saúde no Brasil. A gente tem um sistema único de saúde extraordinário, maravilhoso, que é invejado no mundo inteiro, mas a gente tem também um apego a essas, digamos assim, a essa estrutura privada que os donos dos planos de saúde, dos seguros, eles chamam de saúde suplementar, não é? Eles dão esse nome, claro, porque o que eles querem dizer é mais ou menos o seguinte: olha, quem tem que dar apoio para todo mundo é o SUS, e nós só somos suplementares. Então, esse termo já é um termo maculado por um interesse. Lembra que eu falei? Um interesse na solução do problema. Aqui, especificamente, quando a lei fala, e ela fala de outros direitos também que a gente podia discutir, a gente teria que ter aí umas 10 horas para discutir essas coisas, que são extremamente importantes nesse momento importante de amadurecimento e de envelhecimento da população brasileira, né? Mas quando a lei fala que esse aumento, né, não pode ser dado de forma discriminatória, o que ela está dizendo especificamente é o seguinte, que se você fizer os cálculos atuariais, que são os cálculos que são feitos para dizer qual é o valor, quer dizer, qual é o preço que você vai pagar, né? As pessoas falam o prêmio, por exemplo, do seguro, mas é o preço que você vai pagar pelo plano de saúde. Se você fizer esse cálculo e apresentar às pessoas, então, na verdade, está super razoável, porque esse cálculo vai demonstrar que a pessoa com mais idade vai procurar mais o médico, vai precisar de mais exames, vai precisar de mais apoio, assim por diante. Mas a lei vem protegendo os idosos, quer dizer, criando esse mecanismo para o exercício do direito, e diz: não pode fazer dessa forma. Você não pode usar o mesmo critério que você usa para os jovens, que a pessoa adulta, que está trabalhando, que está recebendo, que está crescendo, digamos assim, está acrescentando patrimônio. Você não pode usar esse mesmo mecanismo com uma pessoa de idade que não está mais trabalhando. A gente pode falar sobre essa questão, por exemplo, do trabalho do idoso, que é tão problemática numa sociedade como a nossa, né? Mas ela não está mais trabalhando, ela não tem condições de receber os valores que recebia antes, e, portanto, se ela sofrer um aumento que seja um aumento a partir desses critérios que são usados para os jovens, digamos, para os mais jovens, não é? Então, o que vai acontecer? Ela vai ficar impossibilitada de prosseguir naquele plano, né? Então, esse é um artifício que é usado pelos planos. Então, a resposta do judiciário tem que ser a resposta que está na lei, né? Eu sempre gosto muito de salientar isso. O judiciário não pode inventar interpretações, não pode inventar princípios. A lei é clara. A lei foi feita para proibir as violências e as violações de direitos e para permitir mecanismos para exercício deles. Então, a lei é muito clara: proteger os idosos,
os mesmos critérios não podem ser utilizados porque eles vão inviabilizar o exercício do direito, ou seja, vão inviabilizar o exercício de um direito que é o mais importante de todos, que é o direito à vida, é o direito à saúde, né? Então, basicamente, seria esse o comentário que eu faria a esse titubear do judiciário que você viu muito bem, não é? Não é porque eu faço parte dele que eu não posso fazer essa crítica. O judiciário não pode titubear. Aí há um interesse escolhido pelo legislador, né? A gente pode pegar esse interesse e voltar lá atrás, em 1991, quer dizer, 12 anos antes da lei do Estatuto do Idoso, a ONU já tinha estabelecido, a Organização das Nações Unidas já tinha estabelecido vários princípios relativos à proteção dos idosos, né? Mas vários princípios. Entre eles já estava prevista essa questão relativa aos planos de saúde para eles, sabe? Então, depois, mais tarde, veio o Estatuto Nosso do Idoso, a gente teve 2 conferências importantes, aliás, um pouco antes do Estatuto, teve uma conferência em Madrid, mas, em 2001, mas depois do Estatuto, nós tivemos 2 conferências importantes no Brasil, em Brasília, da própria Organização das Nações Unidas, que reafirmaram esses direitos dos idosos, né? Então, isso é extremamente importante e o judiciário tem que levar isso em consideração. Todos nós, como profissionais, temos que levar isso em consideração. Muito bom, Alfredo. Obrigado. Vamos seguir. Questão dos alimentos. O que prevê o Estatuto? Isso não precisaria estar no Estatuto. Já estava no Código Civil o direito das pessoas que necessitarem de alimentos para sua sobrevivência, pedirem esses alimentos para qualquer parente. A sociedade ela tem consciência, de maneira geral, o senso comum, associa a ideia de pensão alimentícia a uma relação de parentalidade, né? Pai ou mãe, tenho que pagar alimentos para os meus filhos, mas na verdade o nosso sistema prevê essa obrigação entre parentes. Então, no caso de um tio idoso que não tenha condições de prover ao seu sustento, de se manter, ele tendo parentes, pode ser irmãos, sobrinhos, qualquer nível de parentesco, ele pode ingressar com um pedido judicial, um pedido de alimentos, escolhendo qualquer um entre os parentes, ou até mais do que um. E a lei, nosso sistema também prevê o direito do idoso, a partir de 65 anos, nós vamos ver isso, a pedir esses alimentos do Estado. Mas um país como o nosso, vocês vão ver que são condições praticamente de miserabilidade. E é impressionante a quantidade de idosos que se enquadram nesse grupo, né, que precisam e recebem alimentos no valor de um salário mínimo do Estado. Então, os idosos têm direito a alimentos. Como é definido o valor da pensão alimentícia? É um equilíbrio entre necessidade daquele que precisa dos alimentos e capacidade daquele que tem que pagar os alimentos. Só que como o idoso, a lei dá a ele a possibilidade de entrar com esse pedido em face de mais de uma pessoa, então, em termos de capacidade daquele que paga, é a somatória da capacidade. Então, o sistema, de certo modo, dá à pessoa idosa mais garantias legais de receber de parentes aquilo que ela precisa para o seu sustento. Um pouco mais sobre como funciona essa questão da definição de valores, nós abordamos num webinar que tratava de família, filhos e divórcio. Quando vocês receberem esse material, nós vamos mandar para vocês por e-mail, nós vamos enviar com link para esse webinar, para aqueles que tiverem interesse. E lembrando que a obrigação alimentar, ela sujeita aquela pessoa que tem a obrigação de pagar os alimentos, ela sujeita a pena de prisão, caso essa obrigação não seja cumprida. Eu vou avançar por conta, me preocupa o avançar do tempo. Políticas públicas, também nessa parte de alimentos,
Vejam, nós trouxemos para vocês um gráfico, embora ele pare em 2014, mas a ideia aqui é passar uma ideia, né, da importância da política pública de prover a população idosa que não tenha uma família que possa prover aos seus alimentos, prover algum meio de subsistência. Então, quais são os requisitos legais para receber do Estado o valor de um salário mínimo? Possuir 65 anos ou mais, falta de meios próprios e da família, né? Então, não vale para aquele idoso que recebe já algum benefício, uma aposentadoria, né? E também não vale para aquele idoso cuja família tenha condições de prover ao seu sustento. E aí eu tenho que considerar o quê? A família que habita com aquele idoso, né? Os familiares mais próximos que dividem a mesma residência. E a renda dessa família deve ser, para que ele tenha direito a esse salário mínimo, a renda da família. Então, eu considero, soma a renda de todos os familiares e divido pelo número de pessoas que compõem essa família, tem que ser igual ou inferior a 1/4 salário mínimo, né? Você fala, mas quem que vai se encaixar nisso, né? É muita miséria. Vejam vocês quantas pessoas nós temos nesse grupo no Brasil. E também é interessante a gente observar o quanto esse benefício existia na nossa sociedade num ano como de 96 e o quanto ele foi sendo implementado. Falta muito? Provavelmente. Eu li essa semana que existe aí a intenção de melhorar um pouco esse critério, né? Em vez de se exigir a renda familiar de 1/4, passaria para meio salário, de modo a incluir um número maior de pessoas nesse grupo, que teriam direito a um salário mínimo, independentemente de terem contribuído ao longo de suas vidas para o sistema de previdência, tá? Isso não entra como uma política previdenciária, mas é uma política de assistência. Vou seguir. Falar um pouquinho da representação, porque são dúvidas que surgem de uma maneira muito comum. Às vezes a pessoa precisa representar o idoso em algum ato, né, algum negócio. Pode fazer isso por meio de procuração? Meu pai já é muito idoso e ele tem dificuldade para sair de casa, mas precisa resolver alguma coisa no banco. Ele não pode passar uma procuração para mim, né? A procuração é uma ferramenta válida, útil, só que ela tem um requisito que as pessoas às vezes esquecem. Para que alguém possa passar procuração para outra pessoa, quem passa a procuração, vamos pensar no idoso, precisa estar em pleno gozo das suas faculdades mentais. A pessoa não pode estar sofrendo de nenhuma doença que comprometa a capacidade de raciocínio, de discernimento, né? Então, muitas vezes, a procuração é feita quando a pessoa está lúcida e pouco tempo depois ela é acometida por alguma doença que compromete as faculdades mentais. E a procuração continua lá sendo usada. Pode continuar usando? Não pode, né? Então, qualquer ato que seja feito com o uso de procuração que foi dada por alguém que não possui mais discernimento pleno, esse ato pode ser anulado. Temos situações de idosos que não estão no pleno gozo das suas faculdades mentais, mas são titulares de direitos, possuem patrimônio, possuem ativos financeiros. Como fazer para lidar com o patrimônio dessas pessoas idosas, se elas não podem mais passar procuração? Aí surge a figura da interdição, né? A interdição é um procedimento judicial, então é uma ação judicial. Quem é que entra com esse processo de interdição? Aquela pessoa que esteja apta a representar aquele idoso. Então, normalmente, é um cônjuge, quer dizer, o marido ou a esposa. Mas se eu estou falando de um idoso, muitas vezes o marido ou a esposa são idosos também. Então, é comum nós termos um filho, né? Às vezes não tem filhos, um parente próximo. Nessa parte, para cuidar
como é que eu vou dizer assim, da honestidade, da boa-fé, daquela pessoa que procura o Poder Judiciário para ser nomeada representante do idoso, nesse processo atua o Ministério Público, né? Além do olhar atento do próprio juiz. Então, aquele que representa o idoso, por ter recebido procuração, recebe o nome de procurador. Aquele que representa o idoso, por ter sido nomeado por um juiz no meio de um processo de interdição, recebe o nome de curador. Então, o curador nada mais é do que um representante da pessoa idosa. O curador ele não atua só em favor de um idoso, né? Alguém pode sofrer uma interdição sendo jovem, mas tendo algum problema psiquiátrico, né? É comum, por exemplo, pessoa esquizofrênica, num grau elevado, que não reage e responde bem à medicação, muitas vezes ela precisa sofrer interdição, e é jovem, e assim por diante. Mas é comum também no caso dos idosos. A nomeação de um curador, como é feita essa nomeação no meio de um processo, dá ao Estado a ciência, o conhecimento de que existe um idoso que está sendo representado por um curador. E isso gera para o curador uma obrigação. Quando esse idoso tem patrimônio, o curador é obrigado a prestar contas da administração que ele faz do patrimônio do idoso. Vamos avançar. Alguns direitos que o Estatuto prevê, né? Eu mesmo, acompanhando pessoa idosa, me deparei com o exercício desse direito, mas eu não sabia onde é que ele estava previsto. Ele está previsto no Estatuto, que é o seguinte: quando o idoso sofre uma internação, seja permanente ou para fazer exames, para ser observado, ele tem direito, pelo Estatuto do Idoso, a um acompanhante em tempo integral. E a lei prevê que esse acompanhante deve receber condições de acompanhar o idoso. O que é receber condições? Deve receber uma cama, eu já fiquei, né, naqueles sofás que abrem inteiramente para poder passar a noite com o idoso. Ele deve receber alimentação também, né, do próprio hospital, para poder exercer essa função de acompanhante. Internação em instituição de longa permanência é uma medida excepcional, não é? Então, a pessoa fica idosa, existem instituições onde ela possa ser internada? Existem, né? Mas se essa pessoa tem família, internação nessas instituições é o último recurso, né? Vou contar uma história para vocês. Eu sou de família libanesa. E uma vez, em viagem para o Líbano, né, eu tenho família lá, eu estava viajando com a minha mãe, e a minha mãe tinha uma tia muito idosa lá, uma senhora de 96 anos, mas ainda muito ativa. Mas com 96 anos, ela tinha dificuldade para tomar banho. E eu fiquei muito consternado quando eu presenciei a cena dela pedindo para minha irmã para dar banho nela. Minha filha, você me dá banho? É claro que ela falou isso baixinho, né? Mas deu para perceber. E minha irmã deu banho nessa tia-avó. E a minha mãe, muito consternada, num momento próprio, virou para ela e perguntou: tia, nós temos parentes, né, são freiras, cuidam de idosos num ambiente cuidado, zelado por freiras, né? São pessoas da nossa família. A senhora não quer ficar lá? Vejam, nós moramos no Brasil, a minha mãe se ofereceu para custear essa permanência dessa tia nessa instituição. Vejam a resposta que ela deu, nunca vou esquecer isso. Ela virou para minha mãe, e eu não presenciei isso, depois minha mãe contou, ela falou assim: minha filha, o que vão dizer de mim? Eu tive 8 filhos. Se eu ficar numa instituição como essa, vão dizer que eu não fui uma boa mãe e que meus filhos não se importam comigo. Quer dizer, não só que ela não foi uma boa mãe, que os filhos dela, por não se importarem com ela,
não darem um apoio, vão ser mal falados também, né? É uma forma de tornar pública essa situação. Vejam a diferença de uma sociedade milenar, as sociedades do Oriente são milenares, e os mais jovens têm que cuidar dos seus idosos, né? E isso está na nossa legislação. Ah, mas eu conheço muitas famílias que não estão nem aí para isso, em qualquer oportunidade já internam a pessoa idosa. Então, é bom nós sabermos que a lei coloca isso como último recurso, o que nos habilita como cidadãos a olharmos para isso e tomarmos alguma iniciativa, até junto ao Ministério Público, em relação a isso, né? Mas eu não vou me aprofundar nesse tema, porque senão a gente não termina hoje. Então, internação em instituições de longa permanência é exceção. Outro direito previsto no Estatuto, intervenção obrigatória do Ministério Público nos processos em que houver direitos e interesses resguardados no Estatuto, pelo Estatuto, né? Então, uma pessoa idosa, ela está sofrendo um processo em que corre o risco de perder a sua casa. Ah, mas ela assinou como avalista, ou ela assinou como garantidora de um contrato, e o sistema jurídico permite que ela responda com o seu patrimônio, né? Então, o credor entrou com uma ação judicial, e essa pessoa é idosa, pode perder o seu único bem, onde ela reside. A lei prevê que o Ministério Público tem que intervir. Só que, na prática, né, e talvez o Alfredo possa confirmar isso, o que a gente percebe? Uma resistência dos juízes em permitirem que o Ministério Público atue. Nós mesmos no escritório atuamos num processo assim e peticionávamos, pedíamos para o juiz, excelência, mande para o Ministério Público, o Estatuto prevê. Se fosse falado, eu diria a vocês, ficamos roucos de falar, mas era por escrito, né? Só depois de o juiz ter sentenciado o processo é que o Ministério Público enxergou aquilo, foi para o Ministério Público. E o Ministério Público disse que era um absurdo ele não ter sido intimado, que aquilo poderia ter gerado a nulidade do processo. Só que, para nossa surpresa, né, às vezes o próprio Ministério Público se recusa a atuar, né? Por quê? Porque a população está envelhecendo, é um trabalho adicional, né? Então fica fácil encontrarem, tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público, encontrarem argumentos formais para não atuarem em defesa do idoso. Alfredo, você quer falar alguma palavra sobre esse ponto? Nós estamos caminhando para o final. Então, o Antoine, eu acho que seria melhor você encerrar aí a sua apresentação e depois a gente faz umas consideraçõezinhas finais, tá bom? Então eu vou avançar, realmente o nosso horário estourou aqui. Doações incentivadas. Existe, não há muito tempo, se não me engano, desde 2012, foi criado em São Paulo, pelo município, um fundo municipal do idoso. Eu acho interessante divulgar isso, porque é um canal em que o cidadão, tanto pessoa física quanto jurídica, pode fazer doações e abater do seu imposto de renda. Existem detalhes técnicos, a própria prefeitura divulga uma cartilha explicando passo a passo. Para facilitar o acesso de vocês a essa cartilha, vocês estão vendo aí no nosso site, tem o campo do FRK Explica, nós disponibilizamos essa cartilha para vocês ali, para fazer download. O próximo webinar, espero que vocês tenham tirado o máximo proveito desse, que vai ficar gravado no canal que nós temos no YouTube, e o próximo vai ser no dia 22 de outubro, e vamos tratar de um tema que espero que seja do interesse de vocês, mas aí é um campo minado, né? Imagine o cuidado que eu, como advogado, qualquer um de nós advogados, tem que tomar para tratar do tema de como contratar um advogado certo para o seu problema. Porque é muito comum, né, nós recebermos reclamações de clientes, né? E muitas vezes o advogado
cometeu uma única falha, de comunicar ao cliente do andamento do processo, né? E o cliente achou que ficou desamparado e não ficou. Ou não, ou muitas vezes o profissional falhou mesmo em não prestar determinadas informações. Se eu tenho uma demanda na área do direito de família, posso contratar qualquer advogado? Quais são as especializações? Se eu tenho um problema criminal, posso procurar qualquer advogado? Pode ser um advogado de família ou não tenho que ter essa preocupação? Então, questões como essas vão ser objeto do nosso webinar do dia 22. Uma forma de vocês serem informados automaticamente disso é se inscrevendo nos nossos canais, porque aí conforme a gente movimenta os canais, né, tanto no Facebook quanto no YouTube, essas movimentações geram notificações automaticamente para vocês. E também existe a possibilidade de vocês conferirem o conteúdo dos webinários anteriores. Quando nós passarmos esses slides para vocês, a gente vai passar com links para facilitar o acesso. Também a inscrição de vocês nos nossos canais permitirá que vocês recebam a nossa newsletter gratuitamente. Nós, dentro desse projeto de produzir conteúdo para pessoas que não têm formação jurídica, logo nós temos que nos preocupar em tornar acessível, usando uma linguagem acessível, para que, como disse o Alfredo, né, é importante o cidadão conhecer o acesso ao conteúdo da lei. Nós estamos trabalhando na produção de conteúdo por meio de artigos e também e-books. Nós já temos um e-book disponível, pronto, que fala de dicas para quem vai comprar o imóvel. Um e-book que na próxima semana já vai ser veiculado, um guia sobre o divórcio, né, por exemplo, para vocês terem ideia, vou me divorciar, quais são os caminhos possíveis, né? O judicial, o extrajudicial, o sejusques, esse guia vai tratar disso, de uma forma didática, a partir da próxima semana. E aproveitando, né, o conteúdo gerado, que é muito mais do que vocês viram hoje, né, em relação ao tema do idoso, e em homenagem, né, ao mês do idoso, o dia do idoso, que vai ser outubro. Em outubro fica aí a promessa e o anúncio de um terceiro e-book falando dos direitos do idoso. Dos livros que foram divulgados no início, tem disponível na Amazon, no formato digital, esse livro que é coletivo, Contos e Encantos da Mediação, que traz relatos inspirados em casos concretos. O meu relato, para dar um exemplo para vocês, eu conto nesse livro como é que o nosso escritório teve êxito em resolver um problema de inventário, que já tinha 5 anos tramitando na justiça. Com a atuação do escritório e o emprego de técnicas de mediação, em 6 meses esse processo se resolveu, e por meio de acordo entre as partes, fugindo da sentença. Porque o juiz, quando é obrigado a sentenciar, ele não consegue agradar todo mundo. Quem consegue agradar aos envolvidos são os próprios envolvidos. Então, nesse livro eu conto como foi essa experiência. E, por fim, antes de dar a palavra ao Alfredo, que vai nos proporcionar aí um giro, um olhar mais universal ao tema, eu convido vocês a curtirem os nossos canais e a se inscreverem também nos nossos canais como uma forma de serem informados dos conteúdos conforme eles forem sendo gerados. Com isso, eu passo a palavra a você, Alfredo, fica à vontade. Olha, Antoine, muito obrigado novamente pelo convite, foi muito interessante ter assistido ao seminário, as informações que você passou de forma muito didática, eu acho que foram muito úteis, a gente está vendo aí pelo chat os comentários, então você está de parabéns por esse trabalho, muito bom mesmo, e prossiga, que eu acho que é extremamente importante, eu acho que esses esclarecimentos são importantes, gostei bastante, viu? Muito, muito bom, parabéns. Obrigado novamente pelo convite.
Eu também quero agradecer a sua presença, o quanto você abrilhantou o nosso evento. Agradecer à equipe técnica, aos meus colegas de escritório, né, sempre apoiando na torcida, pensando junto. E agradecer as pessoas que deram sentido a esse evento, né? São aqueles que bravamente nos acompanharam até esse minuto. Muito obrigado a vocês, espero que nós sigamos juntos nos próximos eventos também. Sebastião, com relação a perguntas... Isso. Por favor. Na verdade, tem duas perguntas essenciais, talvez você possa fazer um breve resumo. O que você acha? Pode ser eu ou o Alfredo, né? Sem dúvida, um de vocês dois. Um dos comentários diz respeito aqui, como fica o idoso que cuida de outro idoso, uma vez que há a obrigatoriedade do familiar cuidar? Mas precisamos ver a situação de uma forma mais detalhada, né? Pela pergunta, eu entendo que esse idoso que cuida de outro idoso não é familiar, não é parente? Me parece que sim, me parece que não é familiar. Entendo. Olha, eu troquei uma ideia com uma amiga muito querida que é do Ministério Público. E o que ela me relatou? Isso precisa chegar ao conhecimento, né, das instituições, seja o pessoal da assistência social, na prefeitura, de denúncias. Eu não gosto dessa palavra, né? Acho ela muito pesada. Mas no e-book nós vamos colocar esses acessos. Mas o que a promotora contou para mim? O que ela fez? Chamou os parentes. Chamou os parentes. E assim, deu um puxão de orelha institucional, dizendo para... E essas pessoas foram obrigadas a assinar um compromisso formal de que elas passariam a cuidar daquele idoso. E se resolveu. Então, às vezes, é só uma maneira de você lembrar as pessoas. Ah, não resolveu. Existem canais de responsabilização. Né? A lei prevê também isso. Se surgir uma situação de abandono, isso pode configurar crime. E as pessoas podem responder criminalmente. Né? Então, assim, precisamos saber detalhes, mas não há dúvida de que o sistema assegura que essas pessoas sejam chamadas a arcar, a assumir essa responsabilidade. A última, só para a gente fechar o nosso evento, então, Tuan, diz respeito ao acompanhamento, tá? O que fazer quando os hospitais, Santa Casas, exigem que o filho acompanhe seus pais quando esses estão internados, mas não liberam nenhum tipo de alimentação e acomodação para aquele filho que está acompanhando e dormindo com o idoso no hospital? Essa é uma boa questão. Por quê? Porque aí é um confronto, né, entre o que a lei prevê e o que a gente encontra na prática, na realidade. Né? Vou dar um exemplo. O Estatuto prevê, por exemplo, que o idoso, e ele não diz o idoso que não tenha condições, ele diz o idoso deve receber medicamentos de uso contínuo e próteses, por exemplo, né, do Estado. Nosso Estado tem condições materiais? Né? Nós sabemos que, infelizmente, não. Né? Claro, não vou nem entrar na discussão, porque os recursos são mal usados, se roubassem menos, não vou entrar nisso. Né? O fato é que, aí como disse o Alfredo, né, vem o judiciário para corrigir isso e dar uma calibrada na lei. Diz assim, olha, para fornecer medicamento, o idoso tem que provar que ele não tem condições financeiras, e a lei não diz isso. Né? E coloca uma série de nuances. Santa Casa, nós sabemos, Santa Casa está falida. Né? Existe o direito? Existe. O acompanhante pode exigir da Santa Casa, assim, com base na lei, dizer, olha, a lei me garante? Sim, pode, a lei garante. Né?
o que o gestor da Santa Casa provavelmente vai fazer? Vai fingir que, olha, eu vou lá ver o que eu faço. Vira lá a curva, né, do corredor e não volta. Não tem recurso. O que poderia ser feito? Denunciar para o Ministério Público? Aí, eu não sei se o Ministério Público vai se fingir de surdo, né? Ou realmente vai fazer movimentar a instituição para mudar isso, né? Porque também o Ministério Público sabe que a Santa Casa não recebe recursos. Então, quem que a gente vai responsabilizar por isso? Não é uma questão fácil, né? Não sei se o Alfredo quer comentar, mas aí nós temos aí o confronto entre o que a lei garante e a dificuldade que eu tenho em implementar essa política. Antônio, é uma questão, quer dizer, de todo dia, né? Eu acho que o nosso estatuto é de 2013, entrou em vigor em 2004, e existe muita questão ainda aberta, que ainda não foi submetida ao judiciário, né? Mas eu diria uma coisa que eu acho que é muito importante para as pessoas, porque, na verdade, o estatuto não é feito, assim como as leis em geral, mas o estatuto do idoso em particular, não é feito para o judiciário apenas, não é? Ou para essas profissões jurídicas tradicionais do Estado, como o Ministério Público e assim por diante. É feita para que a sociedade encontre soluções para a questão do idoso, né? A questão do envelhecimento, né? Que é muito importante que as pessoas se lembrem que o envelhecer, é também um direito, né? E é um direito indisponível. A pessoa tem o direito de envelhecer e envelhecer da forma como entende que seja adequada para ela, né? Sozinha, com os parentes, com os amigos, numa casa de repouso, ou enfim, há uma série de caminhos aí para o envelhecimento, depende de questões individuais e também depende de questões sociais, porque a grande massa da população brasileira é uma massa que vive na pobreza. A gente não pode esquecer disso, que é extremamente importante, quer dizer, viver na pobreza, a situação de miserabilidade, ou seja, é preciso que haja políticas públicas. E para que as políticas públicas existam e, depois de existirem, funcionem efetivamente, é preciso que haja um engajamento da sociedade. A sociedade não pode pensar apenas em termos de judiciário, Ministério Público, não. Ela precisa pensar em fazer pressão, efetivamente, junto às câmaras municipais, junto às assembleias legislativas, junto ao Poder Executivo, o prefeito da cidadezinha, o governador e assim por diante, para que essas políticas públicas existam e sejam eficazes. Porque senão a gente vai continuar a pensar na vida das pessoas, na vida dos idosos, como se fossem apenas casos individuais. A gente tem que passar a pensar como sendo casos coletivos. Muitas pessoas têm vivência de problemas semelhantes. Solução que seja uma solução coletiva e seja uma solução definitiva. Essa solução só vai chegar por meio das políticas públicas e isso só vai acontecer por meio das pressões sociais, né? Então, no município de São Paulo existem políticas públicas, existe até um fundo, você referiu esse fundo para doação, por exemplo, quem tem recurso doa dinheiro, tem incentivo fiscal, quer dizer, recebe desconto no pagamento de determinados tributos municipais, mas isso precisa ser, digamos assim, mais difundido. As pessoas precisam conhecer isto. Eu acho que se a gente tomar consciência dos problemas coletivos, é mais importante do que solucionar um a um os problemas individuais. Há profissionais dedicados, claro, como você referiu, promotoras, promotores, advogados como você, advogadas como a Denise, por exemplo, que está aí nos acompanhando, tem pesquisadores, que é o Lívio, aí, que está nos acompanhando também, enfim, tem profissionais de outras áreas que podem atuar. Essa questão do idoso é uma questão pluridisciplinar, quer dizer, muita gente de várias áreas tem que atuar, não apenas os profissionais do direito. Então, a gente precisa dar um salto assim, importante de qualidade, no sentido de ir
digamos assim, direto para aqueles que detêm o poder de fazer as leis e fazer as políticas públicas, os legisladores e os administradores. E a gente fazendo isso, né, todos nós nos unindo em torno disso, a gente vai solucionar esse problema ou pelo menos trazer soluções inventivas, né? Quer dizer, engajar a sociedade nessa questão que é muito importante, tá bom? Perfeito, Alfredo. Acho que a gente não poderia ter terminado de melhor forma esse encontro. Foi um prazer enorme. Muito obrigado. Obrigado a todas e todas que acompanharam, viu? Parabéns pela organização aí, aos organizadores, coordenadores. Muito bom. Muito obrigado, então. Eu que agradeço. Boa noite a todos e até o próximo evento.